Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos hoje aqui na nossa aula 10 de epidemiologia e toxicologia falar dos nexos causais e determinantes da saúde. Lembrando que esse nexo causal aqui que a gente vai estar estudando é relacionado à questão da saúde do trabalhador dentro da questão epidemiológica. Tudo bem? Então vamos lá. Quando se fala, por exemplo, de nexo causal, a gente tem que saber o que é um nexo causal. Entre o comportamento humano e o resultado, é necessária a verificação da relação de causa e efeito. Então, quando se fala de nexo causal, a gente está falando de uma causa e efeito. Tudo que tem uma ação tem uma reação. Essa é a lei da física, né? Que fala, por exemplo, tudo que tem uma ação tem uma reação. Uma ação é a causa e a reação é o efeito. Em se tratando do nexo causal em relação à saúde e doença, que é o que nos interessa, nós temos a seguinte situação, por exemplo, se tem uma doença, é porque teve uma causa. E qual que é o efeito dessa doença? É isso, nós vamos tentar entender isso dentro da questão epidemiológica hoje na nossa aula. Tem uma imagem aqui nesse slide 2 diz o seguinte: autor tem ação, tem omissão e tem um resultado e forma um elo existente entre os dois. Nexo causal, então, envolve causa e efeito. Segundo José Marcelo Penteado, ele é um jurista, ele diz o seguinte: o estabelecimento de nexo causal e concausal deve seguir critérios para seu real enquadramento. Não seguir critérios técnicos gera subjetivismo na conclusão, não podendo ser considerada como forma adequada de ciência ou de justiça. Ou seja, você não pode utilizar critérios do senso comum. Eu acho, eu acredito. Todo critério que você vai utilizar envolvendo causa e efeito tem que ser técnico, para que possa ser validado. Você não pode utilizar critério simplesmente que eu acho, que eu penso. Tem que ser tudo respaldado de maneira técnica, certo? Vamos pensar nesse contexto na questão da saúde. Tanto é que a gente sabe que a gente está vivendo um dilema nessa pandemia. Algumas partes do mundo, algumas pessoas querem utilizar critérios não técnicos. E a Organização Mundial da Saúde diz o seguinte: você tem que usar critérios técnicos respaldados pela ciência. É exemplo que está acontecendo com esses medicamentos que aqui no Brasil está querendo ser cloroquina. Ele ainda não tem um respaldo técnico, então você não pode utilizar, tudo bem? Para que ele não possa ter um efeito ao contrário, porque ele é de outra, combater outro tipo de doença. A causa que ele foi criado foi para outro tipo de doença, não foi para a questão da Covid-19. Tudo bem até aí? Vamos então seguir. O que é causa e o que é efeito? Eu não vou entrar nesses detalhes muito aprofundados, vocês vão ter uma aula específica falando sobre isso depois, envolvendo causa e efeito, envolvendo a questão de acidente de trabalho. E essa não é minha intenção. Minha intenção é falar a respeito da questão da relação saúde e doença. Quando se fala de o que é causa, é uma ação praticada, motivo, devido a algo que aconteceu. Isso é uma causa. E o efeito é o resultado em consequência das causas. Ação, consequência. As relações envolvendo a epidemiologia são caracterizadas por causa e efeito. Então, tem um efeito, por exemplo, o que a Covid está causando na sociedade? Morte, afastamento, desemprego, isso tudo o que é causa. E o efeito disso? O efeito disso ainda a gente ainda não sabe totalmente se tratando da questão do Covid. O efeito é o quê? É o desemprego, é a questão, por exemplo, da falta de trabalho, certo? Então ela causa um dano à saúde da pessoa, certo? Inclusive pode ir até a óbito. Vai provocar um efeito na economia, no ambiente de trabalho, vai provocar um efeito relacionado à questão do distanciamento das pessoas, certo? Devido o quê? Devido a ela causar um dano, devido a esse vírus causar um dano grande. Como melhorar esse processo no ambiente de trabalho em tratando a questão da saúde?
Nós vamos tentar responder isso ao longo dessa aula. Esse próximo slide aqui, o slide 6, vai trabalhar uma questão de... Eu tirei um slide e falava do diagrama. E eu não vou trabalhar a questão do diagrama com vocês agora. E esse slide 6 aqui vai falar, por exemplo, de uma situação envolvendo a segurança do trabalho para a gente analisar. Exemplo, quando fala de categoria, a gente tem 6 itens relacionados à categoria: mão de obra, máquina, material, medida, método, meio ambiente. Já tem a descrição e o exemplo. A descrição seria a causa e o exemplo seria o efeito, né? Ou então a consequência. Por exemplo, mão de obra. Qual é a causa relacionada aos fatores pessoais de mão de obra envolvida? Então, envolve as pessoas. Consequência disso, imprudência, imperícia e estresse. Então, cada etapa está dizendo como que envolve a questão da causa e a consequência, né? Que seria causa e efeito. No slide 7 vai falar o seguinte: relação nexo-causal do processo saúde e doença. O que é então esse processo de relação saúde e doença, envolvendo esse nexo causal? É a relação de causa e efeito que vincula a ação ou omissão daquele a quem se atribui a responsabilidade pelo dano ou lesão suportada daquele que deseja a indenização. Vamos tentar exemplificar isso aqui para você entender. Para você ter saúde, é necessário que você tenha o quê? Vários critérios. Boa alimentação, você tem um controle regular da questão, por exemplo, da sua saúde, você tem que ter visitas médicas, certo? Caso você não faça isso, exames periódicos, acompanhamento médico, caso você não faça, você pode estar suscetível ou propício a ter uma doença, tudo bem? Então, quando se fala do processo em saúde e doença, é para você amanhã, como futuro técnico de segurança do trabalho, identificar como que está a relação saúde e doença no seu ambiente de trabalho. Quantas pessoas foram afastadas por atestado médico relacionado a que tipo de doença? É possível evitar? O que pode ser feito? Então, é nesse contexto que a gente tem que entender essa relação de saúde e doença. Relações entre trabalho e saúde e doença. Trabalho como determinante da saúde. Se a pessoa ficar desempregada, ela fica com problema psicológico, mental, certo? Principalmente um pai de família. Então, o trabalho ele passa a ser necessário para a pessoa desenvolver uma saúde saudável. Saúde como condição de trabalho. Existe o quê? Para você trabalhar, você tem que ter saúde. Você não trabalha sem saúde. Então, você precisa ser saudável. Tanto é que você tem os asos para ser feito, para você ser admissionado em qualquer ambiente de trabalho. Trabalho como causa de doença. Ou seja, a pessoa é exposta a um ambiente de trabalho que provoca uma doença. Doença como impedimento ao trabalho. A pessoa ficou doente, ela está impedida de ir ao trabalho. Passou de 15 dias, ela vai para o INSS. Então, isso tudo são relações que envolvem o processo de saúde e doença. O trabalho como determinante da saúde, a pessoa precisa ter um trabalho para ela se sentir bem mentalmente, estabelecer condições de trabalho, ter um plano de saúde, ou então ter acesso a esse tipo de saúde. Saúde como condição de trabalho, a pessoa tem que ter saúde, tem que estar saudável para trabalhar. E trabalho como causa de doença, se o trabalho ele provoca uma doença na pessoa. E doenças com impedimento ao trabalho. A pessoa ficou doente, vai para o INSS e impede de trabalhar. Esse slide número 9 aqui vai falar dos determinantes do estado de saúde. São 4 determinantes. A questão biológica, que envolve questões genéticas, hereditárias de cada indivíduo. Questão racial, se é negro, se é pardo, se é branco, amarelo, sexo e idade. Então, esses são determinantes da saúde? Sim, porque envolve a questão biológica. Idade de uma pessoa influencia? Muito. Exemplo que está acontecendo agora, a questão, por exemplo, das pessoas que são chamados fatores de risco, que a gente falou nas aulas passadas. Outro determinante do estado de saúde, serviço de saúde, prevenção e promoção. No ambiente de trabalho tem, no serviço público tem, tratamento, reabilitação. Então, é importante esse outro, serviço de saúde. Estilo de vida. Qual é o estilo de vida que o trabalhador tem, ou o indivíduo tem? Hábitos alimentares, exercício físico. Ele faz uso de cigarro, de fumo, bebida alcoólica, tem lazer, recreação. Isso influencia no estado de saúde do indivíduo.
E o ambiente físico, biológico, socioeconômico, o ambiente de trabalho dele é salubre ou insalubre, a casa onde ele mora é um ambiente saudável. Então, esses determinantes são fundamentais para se formar esse nexo causal em relação à saúde e doença. Os determinantes da saúde, então, como a gente falou, são 4: biológico, serviço de saúde, estilo de vida e o ambiente. Isso vai formar o estado de saúde do indivíduo e também de um ambiente de trabalho. Aqui no slide 10 eu falar do adoecimento dos trabalhadores, né? Que acontece muito dependendo do ramo de atividade ou do local onde a pessoa trabalha, pode acontecer isso muito, e a empresa não se atende, de repente a empresa pode até parar, caso não tenha um trabalho relacionado a isso. Você tem doenças profissionais, doenças relacionadas ao trabalho, doenças comuns relacionadas à população geral, por exemplo, que a gente passa todo ano, dengue, zika, chikungunya, né? E outras formas de doenças que pode aparecer, mal-estar, dor de cabeça e por aí sucessivamente. Adoecimento dos trabalhadores causados ou relacionado ao trabalho. Aí fala doenças profissionais, doenças relacionadas ao trabalho, relacionado à questão do ambiente de trabalho. E nós temos que entender a seguinte questão: causa ou causas, determinantes e fator de risco. A gente tem 2 tipos de causa. Causa necessária, fator que participa como parte de todas as causas suficientes para a ocorrência da doença. Só existe uma doença que tem uma causa necessária ali envolvida. O que é causa suficiente? São fatores que contribuem. É diferente da causa necessária. Suficiente o que? É um conjunto de fatores, certo? Estilo de vida, ambiente de trabalho, questão genética. Então, isso são o quê? Fatores. Isso é causa suficiente. Diferente de causa necessária. Determinantes. A gente está estudando epidemiologia, que é qualquer fato, acontecimento que determina que algo aconteça. Por exemplo, que a gente está falando dessa questão do Covid-19, está muito atual, estou falando ela porque a gente entendeu, mas poderia ser qualquer outro. O que ele é determinante que provoca a questão do Covid-19? É falta de higiene, certo? A falta de uso de EPIs, de proteção individual de cada pessoa. Então, isso se torna o que? Determinante para disseminar ou não a doença, entendeu? Então, quando se fala em determinantes aqui no slide 13, ele está ligado a qualquer fator, acontecimento, característica ou entidade definida que cause mudança nas condições de saúde ou processo definido do indivíduo. Fator de risco, um aspecto do comportamento pessoal ou estilo de vida. Fator de risco está ligado a estilo de vida ou comportamento pessoal. E a exposição ao meio ambiente, né, com a característica própria ou herdada do indivíduo, exemplo claro, por exemplo, hipertensão. Se na família tem alguém hipertenso, você tem que ficar de antena ligada, consequentemente você pode ser um fator de risco futuro, né? É igual tem também a questão da diabetes e outros tipos de doenças que pode estar relacionado à questão como fator de risco. Então, fator de risco está relacionado a uma probabilidade maior de ser atingido ou não. Agora que eu vi que esse slide ficou uma fonte menor aqui no 14, mas quero que você leia. Então, quando se fala fator de risco, representa uma probabilidade maior de ser atingido por determinada afecção ou dano. Então, por exemplo, no ambiente de trabalho, você tem uma área de risco maior. Então, você tem que ficar atento que isso pode estar relacionado à questão do fator de risco. Beleza? Qualquer dúvida, eu vou estar online no grupo do WhatsApp para esclarecer as dúvidas. Eu peço que você veja essa aula e veja também os exercícios que eu vou estar postando aqui para vocês. Ó. O número 1, eu quero que você explique as seguintes frases no seu caderno. Tudo na vida e em segurança do trabalho é causa e efeito. Você vai responder sim ou não e vai justificar. A segunda, elimine a causa e o efeito cessa. Você vai responder essa frase na sua interpretação. A 2, quais são os determinantes do estado de saúde? Explique cada um deles. São os 4 que nós estudamos lá aqui nessa aula. Descreva a relação entre saúde e doença. Existe essa relação ou não? Você descrever sobre ela. E o exercício 4 é um vídeo que eu vou postar para vocês, juntamente com a aula. Depois eu quero que você veja esse vídeo e responda a alternativa A e B. Qualquer dúvida eu vou estar disponível. Tudo bem?